Ó, implementando aqui o iterator, tá? Vamos lá, criar um abstract list, um iterator e algumas classes concretas, tá? Então vou criar aqui. Esse cara tem que ser abstrato. Aí a gente vai ter a nossa própria implementação da nossa lista, né? Então, por exemplo, o mínimo que a gente vai ter que ter aqui é um append, né? E create iterator, tá? Esse cara aqui vai ter que retornar um iterator, né? Olha só, podemos reaproveitar a interface Java Util Iterator? Acho que sim. Por quê? Tem a definição dos métodos que a gente vai precisar, né? A gente vai ter next e hasNext. Quem é que o Java Util Iterator está fazendo papel? Desse cara aqui, ó, iterator. Ele faz o papel desse cara. Você não vai precisar criar aquela interface ali. Não vou precisar criar essa interface porque já existe uma no Java Util. É da mesma forma que lá quando a gente foi fazer a implementação do Observer, já tinha. Então a gente pega e aproveita. Tá? O que ele quer aqui, cara? Ah, tem que botar abstract. Uma outra coisa. Esse cara aqui, para ter essa interface, ele é a mesma coisa que implementar aquela outra interface que a gente viu ali, que é o iterable. Só vai mudar o nome do método. Então, se você quiser vir aqui e colocar implements iterable e tirar fora esse método aqui, tá tudo certo. Nem preciso mais desse. Beleza? Por que o implements iterable ele colocou ali o método para a gente criar o iterator? Tá? O que mais que a gente precisa fazer? Aí eu vou criar a minha lista concreta. Tá? Para cada lista concreta, ela vai ter o seu iterator próprio. Tá? Então eu vou criar minha primeira lista. Minha lista. Ou então vamos... Que tipo de lista que a gente pode fazer? Uma lista diferente. Pode ser uma... Vou fazer o seguinte, vou fazer uma lista reversa, lista de trás para frente. Conforme você vai adicionando, adiciona na frente, em vez de adicionar atrás. É, uma pilha, né? Não, mas pilha tem questão de remover também, da onde que remove. Tá? Como a gente não tem remover, tem a minha lista reversa aqui. Aí, como a minha lista é reversa, ela é uma abstract list. Esse cara aqui tem que adicionar os métodos não implementados. Então, para adicionar os métodos não implementados, eu vou ter que criar um iterator concreto para ela. Não, antivírus. Vou ter que criar um iterator completo e vou ter que implementar a própria lista. Então, a gente pode implementar essa lista em cima, por exemplo, de um ArrayList. Tá? Só para exemplificar. Vou criar aqui um private. E aí o que a gente faz? A gente pega aqui quando a gente precisar dar um append, só que esse append aqui vai ser diferente, né? Porque se eu der um add aqui, ele vai adicionar atrás. Para a gente adicionar na frente, o que a gente precisa? Eu vou pegar cada elemento, vou jogar uma posição e adiciono no início. Tá? Para adicionar no início, se eu não me engano, tem
7, não é 7? Tá? O final desse método vai ser isso aqui, ó. 7, 0, o parâmetro, ó. Esse é o final, mas antes eu tenho que shiftar todo mundo, né? Botar todo mundo na posição para frente. Então eu vou pegar o último, aí vou botando. Faz o for. Só que não faz o for each. O for each ele não vai fazer de trás para frente. O for each ele vai pegar o iterator vai do início para o fim. Ele vai fazer um for a moda antiga. Int i recebe o final, né? Só que tem que ser o length menos 1, né? Size menos 1, porque se eu botar o size, ele vai passar do índice, né? Então, menos 1. E maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 0. E mais. E menos. E menos. E aí você faz. Pega o cara i e adiciona. Quer dizer, adiciona não, dá um... Não, o primeiro você vai ter que adicionar e os outros você vai dar o 7 na posição posterior. Porque se eu não adicionar, eu não crio a posição nova. Tá? Então aí você faz if i igual a lista size menos 1, que esse cara é o primeiro, né? Você faz lista.add lista.get i, certo? Se não, lista.set, aí você quer andar uma posição para a direita, né? Então você vai fazer i mais 1, recebe i. Ah não, get antes, né? Get o i mais 1. Oi? Ah não, aqui é o índice. Aqui é o índice. Lista.get aqui. Assim. Beleza? Será que isso funciona? É um código feito às pressas. Não testado, pode ser que não funcione. Tá? Aí o que você vai fazer? Esse cara aqui tem que retornar um iterator, né? Tá? Ou, melhor ainda, se a gente quiser não implementar desta forma, tá? A nossa lista aqui está revertida. Então o trabalho do nosso iterator vai ser percorrer a lista na ordem normal, porque a gente guardou invertido. Se a gente quiser guardar da mesma forma e só interar da forma invertida, que eu acho mais interessante, porque a gente está querendo aprender o iterator e não como monta uma lista invertida, tá? A gente mexe no iterator. Então, por exemplo, posso deixar aqui, ó, esse código aqui fiz, mas vou apagar. Aqui eu adiciono o objeto. Aí o que vai acontecer? O objeto vai adicionar atrás, né? Quando a gente for percorrer, a gente percorre de trás para frente. Entendi. Entendeu? O iterator que vai fazer isso. O iterator que vai fazer. Então o que acontece? Quando eu for criar esse iterator aqui, agora eu vou criar o meu iterator reverso. Esse cara aqui implementa esse iterator. O que acontece? Lá no Goff, ó, repara o seguinte, o iterator tem que conhecer a lista. Tá? Por quê? Senão ele não consegue percorrer a lista. Então o que a gente vai fazer? Tem que ter uma referência aqui. Esse cara tem que receber a lista.
e tem que guardar a lista em algum lugar. Como esse cara eu estou pegando a lista reversa, tudo que eu precisar nessa lista reversa aqui para percorrer ela, eu vou ter que ter, né? Então, basicamente, aqui eu vou precisar do size e do get. Tá? Mas como eu estou fazendo a implementação por cima de uma lista normal, isso só vai redirecionar os métodos, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui size size get. O que eu vou implementar aqui, ó? Vou implementar o size, que nada mais vai ser do que o size do list. E vou implementar o get, que nada mais vai ser que o get também do array list. Agora eu vou ter acesso aqui nesse cara ao que eu preciso, tá? Só instanciar aqui. Aí quando eu precisar ver aqui, ó, por exemplo, eu quero ter o next e o hasNext. Então quando eu pegar o next aqui, como é que a gente vai saber quem é o próximo elemento? Repara que a gente vai precisar de mais alguns atributos aqui, né? Então, por exemplo, quando eu instanciar, eu posso ter uma posição atual que eu começo com quem? Se eu vou de trás para frente, eu começo com size -1. Tá? Então, L.size -1. Tá? Aí o que eu faço? Ó? O que é o next? Na verdade, o iterator você tem que começar uma posição depois, né? Então você tem que começar com size. E aí o que é o next? É você dar um L.get position. Você faz o menos position. Que é o que? Eu decremento primeiro a posição e depois pego o cara. Ou seja, se eu estava na posição depois do final, agora eu decremento e pego o cara antes. Nesse caso aí, quando você faz isso aí, ele não está pegando, ele só não decrementa na próxima linha, não? Não, porque é pré-posto, né? Se eu botar o menos, tem o menos depois e tem antes. É igual mais. Se eu botar o mais depois, eu faço, primeiro eu pego o valor da variável e depois incremento. Se eu botar antes, eu primeiro decremento, incremento e depois pego o valor da variável. Tá? Então isso aqui ele vai decrementar o position e depois pegar o valor. Tá? É o menos position. E o que é o hasNext? O hasNext, se você quiser fazer em uma linha só, né, você pode fazer aquele carinha assim, né? Ou não, você bota direto a expressão booleana aqui que representa. O que é o hasNext? Ó, como é que eu sei que não tem mais ninguém? O cara está vindo de trás para frente. Quando é que acaba? Ele acaba no 0. Então, se a posição for 0, não tem mais ninguém. Tá? Só que eu quero retornar se tem. Então, eu quero a negação disso. Tá? Então, isso aqui é not position igual a 0. Ou position diferente de 0. Tem próximo se a posição for diferente de 0. Se a posição for 0, não tem próximo. Eu bati no início. Tá. Aí agora, basta a gente trabalhar com esses caras aqui, né? Então eu vou criar aqui, ó. A gente já tinha um main com algumas coisas aqui.
eu vou tirar isso daqui, botar um comentário para a gente não se confundir. E aí eu vou trabalhar com as nossas classes, né? Então eu vou ter aqui um abstract lista recebe new lista reversa. Tá? Aí o meu lista eu posso ir adicionando. Eu botei append, né? Append eu boto objeto eu boto o que eu quiser, tá? Então eu vou botar uns objetos aqui, por exemplo, uns inteiros, 10, botar 10, 20, 30, tá? E aí faço meu for each para cada objeto na lista, printa ele. Beleza? E aí tem que imprimir o quê? Tem que imprimir 30, 20, 10. Tá? Se não der erro, né? Se a gente fez besteira, vai dar erro. Deu erro. A gente fez alguma besteira aqui. Linha 27. Alguma coisa a gente esqueceu de implementar aqui, hein? Aqui, ó. Tá faltando criar um iterator. Beleza, estou passando o disk como parâmetro porque o iterator precisa da referência para a lista. Tá? Como eu estou criando ele dentro da lista, eu passo o disk, que é a referência para esse objeto. Tá? Tá lá, ó, 30, 20, 10. Beleza? E usando o for each do Java, a gente criou o nosso próprio iterator. Tá? Com as classes do Java que fazem uso aqui. A gente pode fazer uso da infraestrutura do Java para trabalhar com esse cara. Beleza? Dúvidas, perguntas? Fácil? Difícil?